Meus amados, eu saúdo a santa e amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, antes de ler a palavra santa, eu gostaria de agradecer em meu nome, agradecer em nome do pastor J. Abreu, agradecer no nome do diácono, cantor José Lopes, agradecer também no nome do nosso amado Jason, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, na Nova Caxias, agradecer aos irmãos, agradecer ao nosso amado presbítero que está ali, que trouxe o convite do nosso amado pastor Antônio e da amada igreja. Eu quero dizer para os irmãos desta noite da minha alegria de conhecer mais uma parte do povo de Deus. Irmãos, é uma alegria conhecermos novos irmãos. Claro que grande parte dos presentes já me conhecem e já participaram da minha vida como médico, mas para surpresa de alguns desta noite, estão me vendo hoje aqui na obra que mais amo fazer. Irmãos, o fato que mais me alegra é proclamar a palavra do Senhor. Para isso, o Senhor tem me levantado nesta cidade. O Senhor Deus tem nos separado de forma tremenda para o ministério. O Senhor, o Espírito Santo, pastores, me levou o Senhor a sair um pouco da medicina e me levou a cursar teologia. E hoje temos um bacharel em teologia, já iniciamos o mestrado, não para a glória minha, mas para a honra e glória do Senhor, porque nós como obreiros precisamos estar preparados, e nós devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo ensinou para o seu principal discípulo Timóteo, quando ele disse procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então é dessa forma, nessa exortação de Paulo, é que temos procurado nos aperfeiçoar. Mas de fato, quem nos aperfeiçoa não somos nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: eu vou, não fiquem tristes, porque eu vou, mas vou enviar o outro Consolador. E é este Consolador que neste momento declaramos para os irmãos a nossa total dependência do Espírito Santo. Eu costumo dizer, amados irmãos e pastores, nessa noite, quando alguém me pergunta: o senhor vai pregar? Eu digo: não, quem vai pregar é o Espírito Santo. Porque, irmãos, o nosso Deus não tem compromisso com a nossa palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso o ministrador é o Espírito Santo, e assim creio, e os irmãos certamente creem desta forma. Então, amados, vamos ficar de pé e vamos abrir em reverência ao texto, a esse livro santo, que eu costumo, depois de orar, suplicando ao Espírito Santo, eu costumo dar um beijo nele, eu costumo dar um beijo na capa desse livro santo. É tão santo que ele me faz ter esse carinho, esse zelo por esse livro santo. E vamos abrir no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho segundo o relato de João, do capítulo de número 3. João, capítulo 3. Os que não estão portando a palavra, não tem problema, irmãos, porque o apóstolo Paulo já nos ensinou que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra de Cristo gera fé em nossos corações.
E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Aplauda a palavra, irmãos, e podeis assentar-se. Irmãos, em oração, irmãos, pedimos uma palavra, irmãos, pastores, obreiros e oficiais desta casa. Pedimos uma palavra, mas o Espírito Santo aprove a ele mudar esta palavra. Passei, irmão Jason, cerca de 2, 3 dias debruçando-me à noite, depois de atender irmão cantor José Lopes, cerca de mais ou menos 150 pessoas por dia, é o número médio de atendimentos que eu faço dentro da nossa clínica diariamente. E quando terminamos aquela tarefa, às vezes tão cansativa, nós nos pomos em oração, colocamos-nos de joelhos e intercedemos por aquelas vidas, por aquelas almas que foram até aquela clínica, porque ali também praticamos o evangelismo. Quem já passou por lá já pôde constatar pessoalmente. A televisão é o dia inteiro o filme Jesus, só muda o filme, só muda o evangelho, mas aquelas pessoas, centenas que passam por ali, irmãos, cerca de mais de 4.000 pessoas por mês passam por aquela clínica, por aquele auditório, e ali eles têm uma oportunidade de ouvir o evangelho, de ouvir as parábolas de Jesus, e o dia todo a televisão está proclamando, divulgando a palavra. E quando aquelas pessoas adentram a nossa sala, saem de lá com folhetos evangelísticos, levando gotas, uma pequena porção do livro santo. E às 6 horas da tarde, quando terminamos todas aquelas tarefas, nos colocamos de joelhos em súplicas ao Espírito Santo, ao Senhor Espírito Santo, para que faça com que aquelas pessoas que ouviram a palavra de Jesus, aquelas pessoas que levaram um folheto evangelístico para casa, para que o Espírito Santo complete aquela obra. Porque Paulo já disse, pastor Antônio, para nós, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez prosperar a igreja foi Deus. É o Senhor Deus que faz a obra prosperar. Nós não somos nada mais do que obreiros, não somos nada mais do que obreiros, do que proclamadores. Irmãos, e esta palavra do Espírito Santo mudou e trouxe para nós nesta noite. Esta palavra, irmãos, trazida
trazida pelo evangelista João, aquele discípulo segundo a Escritura, o discípulo amado por Jesus. E esse discípulo amado por Jesus vai nos ensinar nesta noite uma das maiores doutrinas da Escritura Sagrada. E essa doutrina, irmãos, que o apóstolo João, que o Espírito Santo vai nos trazer nesta noite, vai falar do fato mais importante, da doutrina mais importante contida no livro santo. E nesta noite, irmãos, iremos aqui estudar, iremos proclamar para os irmãos a doutrina da regeneração. Também chamada, irmão, de doutrina do novo nascimento. É também mais conhecida, às vezes os irmãos não compreendem a doutrina da regeneração, mas imediatamente identificam quando falamos a doutrina do novo nascimento. Certamente, pastores, certamente obreiros e irmãos, nesta noite, é uma doutrina que tem sido esquecida na maioria dos púlpitos, não só de Caxias, mas também do Maranhão e do Brasil e do mundo. É uma doutrina que não tem sido levada aos púlpitos, a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. E aqui João vai relatar uma passagem da vida e do ministério terreno de Jesus. E dessa passagem, nesse encontro que eu costumo dizer, um encontro extraordinário, um encontro emblemático, sobrenatural. Jesus vai ensinar para aquele homem chamado Nicodemos, obrigado pastor, vai ensinar para aquele homem a doutrina que todos nós devemos compreendê-la, devemos entendê-la, sob pena de nós perdermos, se não tivermos o real entendimento, perdermos até a nossa salvação. E o texto vai dizer que um homem que era um dos principais da seita dos fariseus, o texto vai dizer que esse homem, que havia um homem dentro da seita, dentro do partido dos fariseus, chamado Nicodemos. E a palavra vai dizer que esse homem foi de noite ter com Jesus. O texto diz que de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, vamos entender quem era esse homem, quem era Nicodemos, quem é esse personagem que o nosso Senhor Jesus Cristo vai usar para ensinar o povo daquela época, o povo judeu, mas principalmente a igreja dos tempos atuais. E Jesus vai, na sua presciência, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, o que caracteriza que Jesus é divino, que Jesus é Deus também. Então, Jesus vai utilizar aquele encontro de noite para nos trazer um dos maiores ensinamentos do livro sagrado, do livro santo. Então, esse diálogo, neste encontro, Nicodemos, ele começa elogiando a Jesus. Claro que se formos analisar irmão Jason, ele usou de um termo, de uma palavra, de um termo. Ele chamou Jesus de Rabi. Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque se não fosse assim, o Senhor não faria os prodígios e milagres que o Senhor faz. Aparentemente, o pastor Antônio, o nosso personagem, ele teceu um elogio a Jesus, mas analisando mais profundamente, vamos ver que na realidade ele desrespeitou a Jesus. Ele, naquele momento, ele não era um homem salvo, não era um homem regenerado ainda, e para ele Jesus era apenas
rabi era apenas um profeta, era apenas um mestre, mas que não era, segundo o conhecimento dele, não era o próprio Deus, não era Jesus, não era o Filho de Deus e não era o nosso Redentor. E aquele homem, irmãos, era um homem importante. Era um homem importante naquele meio, naquela cidade. Era um homem que o próprio texto vai dizer que ele era um dos principais. Aqui o termo não está sendo aplicado como príncipe. Não, aqui quer dizer que ele era um dos principais da seita do partido dos fariseus. Quem eram os fariseus, irmãos? Os fariseus, eles formavam uma seita muito numerosa no meio dos judeus. Era uma das principais seitas. E o escritor Flávio Joséfo, que registrou tão bem a história daquela época, vai nos dizer nos seus escritos que havia ali em Israel cerca de 6 mil na seita dos fariseus, 6 mil participantes da seita dos fariseus. Era um ramo do judaísmo onde eles seguiam rigorosamente a lei judaica, a lei mosaica. Eles seguiam de tal maneira que eles não se conformavam apenas com os mandamentos mosaicos, com os mandamentos que Deus mandou, que Deus escreveu e entregou para Moisés. Os historiadores dizem, os estudiosos, que eles acrescentaram aos 10 mandamentos, a lei mosaica, eles acrescentaram cerca de 600 leis a mais, além dos 10 mandamentos. E era um povo que tinha eles tinham um propósito tão grande de cumprir a lei, que aquilo era uma condição, tanto que para participar da seita dos fariseus era necessário o testemunho de 2 a 3 homens. Ele tinha que fazer um voto, ele tinha que fazer um juramento e tinha que haver o testemunho de 2 a 3 membros da seita dos fariseus. Era uma seita elitizada. Aqueles homens mais poderosos daquela cidade de Israel, eles faziam parte da seita dos fariseus. E dentro dessa seita dos fariseus havia, irmão pastor J. Abreu, havia uma elite da elite. Qual era a elite da elite? O Sinédrio. Era um grupo de 70 homens que compunham o Sinédrio, e Nicodemos era um dos principais do Sinédrio, e se completava esse número de 70 com mais um que era o sumo sacerdote. Então o Sinédrio era como se fosse hoje, se trouxéssemos para os dias atuais, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Era parecido, eles julgavam a lei, eles julgavam as causas. Então eles compunham o Sinédrio, e Nicodemos era um homem, um desses 71 que compunham o Sinédrio. Era um homem importante, era um homem que a Bíblia vai registrar que era um homem, amado cantor José Lopes, era um homem rico. Nós vamos ver mais na frente, nós vamos ver em João capítulo 19, que Nicodemos era um homem rico. Foi ele que o texto registra, que ele doou para quando Jesus ele foi sepultado. A prática daquela época é que havia perfumes especiais para dar um banho naquele corpo, daquele cadáver. E a Bíblia vai registrar, o livro santo, que ele doou cerca de 34 quilos de um perfume caríssimo, caracterizando que Nicodemos era um homem rico. Mas, irmãos, apesar de ser um dos principais dos fariseus, apesar de fazer parte do Sinédrio, que era a elite dos fariseus, ele era um homem que tinha uma dúvida, irmãos. Era um homem que possuía uma dúvida. Ele queria saber se ele cumprindo os 10 mandamentos, se ele cumprindo os 600 preceitos que a lei dos fariseus estabelecia,
dia, esse homem, irmãos, tinha uma grande dúvida que pode estar também em nossos corações nesta noite. Esse homem não sabia e não tinha certeza da salvação. E ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um homem que operava prodígios e milagres, e era um homem que era falado em toda Israel e em toda a região. E Nicodemos queria saber, queria ouvir de Jesus, desse homem tão comentado, tão falado pelo povo. Ele queria saber, irmãos, se ele estava salvo. Irmãos, quantas vezes, irmãos, muitos de nós, muitos crentes que se assentam nos bancos, nos assentos das igrejas, muitas vezes, irmãos, não têm a certeza da salvação. Muitos crentes que fazem sua pública profissão de fé, muitas vezes, irmãos, não têm a certeza da sua salvação. Aquele homem tinha tudo, era rico, era do Sinédrio, era um dos principais da seita dos fariseus e do Sinédrio, mas algo incomodava pastores, o coração, a alma daquele homem. Aquele homem não tinha certeza da salvação. Irmãos, se nós andarmos pelas ruas de Caxias, pelos bairros de Caxias, nós vamos ver tanta gente, irmãos, sem esperança, tanta gente, irmãos, sem a certeza da salvação. A maior dádiva que o Senhor Deus reservou para nós, os crentes, a salvação. Muitos, milhares e milhares de caxienses não têm a certeza da salvação, não estão caminhando no caminho do Senhor, estão como ovelhas desgarradas, sem um pastor. E nós precisamos, irmãos, compreender essa doutrina da regeneração. Nicodemos queria saber, e ele vai iniciar um diálogo de extrema importância para nós, para que nós possamos compreender a mensagem que Jesus tem nesta noite para nós, e teve naquele encontro noturno com Nicodemos. E o nosso personagem começa elogiando Rabi. Sabemos que tu és mestre, fez um elogio na carne, irmãos. Muitos de nós, irmãos, estamos operando na carne. Muitas vezes, pastor Antônio, há irmãos que estão louvando na carne, irmãos. Muitas vezes, irmãos, estão pregando na carne, irmãos. Tem muitos de nós que não estamos operando no Espírito. Aqui o elogio, essa tentativa de elogio de Nicodemos para Jesus, foi um elogio, uma afirmação na carne. E o nosso Deus é um Deus exigente. Ele disse que ele quer adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então Deus está procurando, irmãos, um grupo seleto para se transformarem em verdadeiros adoradores. Aqui Nicodemos estava adorando na carne, ele adorou na carne, e Jesus não aceita adoradores na carne. Os verdadeiros adoradores devem adorar Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, no Espírito. Então ele faz aqui um elogio na carne, mas Jesus, na sua onisciência, Jesus sabe todas as coisas. Jesus, ele penetra nas nossas mentes e sabe todas as coisas. O texto sagrado vai dizer que ainda nem sequer formulamos o pensamento e a palavra. O Senhor já sabe o que pensamos, o que vamos pensar e o que vamos pronunciar. É um Deus poderoso que sabe todas as coisas, e até aquelas que ainda nem sequer aconteceram, porque é um Deus onisciente. Então Jesus entra na mente desse personagem chamado Nicodemos, e ele já entendeu qual era a preocupação, qual era o interesse de Nicodemos estar
ali visitando a Jesus. E Jesus, ele vai responder o seguinte: em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, que afirmação terrível, pastores. Que afirmação terrível de Jesus. Ele dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso, irmãos, falo nesse momento precisamente para os crentes, porque, irmãos, quem sabe o que o crente deve ouvir, precisa ouvir, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mandou essa mensagem há poucas horas atrás, eu só tive que obedecer, porque o Espírito, irmão, sabe que o irmão e a irmã e nós, pastores, precisamos ouvir. E o Espírito Santo, ele quer nesta noite que nós aprendamos este ensinamento. E ele disse: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é uma condição. Em medicina, quando eu estudei a medicina jurídica, há um termo, irmão Jason, na medicina jurídica, que diz que isto é uma condição sine qua non. O que é em medicina uma condição sine qua non? É uma condição que sem ela não há. Não, Jesus, ele fez uma afirmação condicional, sine qua non: se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Jamais veremos a Deus se nós não passarmos pelo novo nascimento. Mas aqui a gente vai ver um fato interessante: é que Nicodemos não perguntou isso para Jesus. Observaram o texto? Nicodemos não fez nenhuma pergunta para Jesus, mas Jesus sabia o pensamento de Nicodemos, e Jesus sabia que Nicodemos não tinha certeza da salvação. Irmãos, precisamos ter certeza da salvação. A salvação é algo tão importante, tão fundamental para nós crentes, que Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, a palavra vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? O escritor aos Hebreus vai nos indagar: como poderemos nós ficar em dúvida? Como nós iremos ficar sem o conhecimento verdadeiro da salvação? Ele vai dizer: não podemos negligenciar, porque a salvação é grandiosa. A salvação, irmãos, é a consumação de todo o projeto de Deus para a raça humana. Quando a raça humana caiu no Éden, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já providenciaram um plano de salvação. A salvação já estava escrita lá no Jardim do Éden. Deus já sabia de cada um de nós. Deus já nos conhecia antes mesmo de sermos gerados. O salmista Davi vai dizer, no seu escrito, no Salmo, ele vai dizer que eu ainda era uma substância informe e o Senhor já me conhecia. Irmãos, nós estamos diante de um Deus tremendo, um Deus poderosíssimo, que reina sobre todo o universo. E nós não podemos negligenciar o conhecimento da salvação. A salvação, ela é fundamental para nós. O que adiantaria toda essa vida terrena, toda essa labuta, se nós não tivéssemos a esperança e a certeza da salvação? O que seria de nós sem essa certeza, sem termos entendido que a salvação, ela é fundamental para nós? Jesus vai dizer: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aqui, irmão, Jesus, quando diz que quem não nascer de novo
trocada e aceitou Jesus publicamente. Isto não salva, irmãos. Isto não é suficiente para a salvação. Há outros tantos irmãos que descem as águas, são batizados nas águas e pensam que já estão salvos. Não estão, irmãos, não estão salvos. Há irmãos que fizeram a profissão de fé, foram batizados, desceram as águas, são levitas, são pregadores, são do ciclo de oração, são da mocidade e pensam que estão salvos, irmãos. Não estão salvos, irmãos. Sabe por quê, amados? Porque a salvação não vem por obras, não é a obra da profissão, da pública profissão, do reconhecimento de Jesus, não é o batismo, não é a proclamação, não é a pregação, não é expulsar demônios, não é curar enfermos que salva, porque a salvação ela não vem pelas obras. Efésios vai dizer, Paulo, que a salvação é um dom de Deus, que ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, nenhuma obra praticada por nós poderá nos salvar. Nenhuma obra, nenhuma bondade, nada. Aquele homem chamado Nicodemos estava com uma grandiosa dúvida e ele não queria perder a oportunidade. Ele queria ouvir de Jesus que ele estava salvo, mas Jesus, na sua onisciência, entrou na mente, entrou no cerne, entrou na alma de Nicodemos. E no diálogo ele vai continuar e ele vai dizer, quando ele disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, imediatamente o personagem Nicodemos vai fazer uma parte desse diálogo e ele vai fazer uma pergunta para Jesus. E ele vai dizer: como pode um homem nascer de novo sendo velho? É claro, irmãos, que esse homem tão especial, inteligente, era um dos líderes, um dos principais daqueles componentes, a seita dos fariseus e do sinédrio. Esse homem tinha inteligência suficiente para entender aquilo que Jesus estava querendo dizer, mas ele quis ali, pastor J. Abreu, desconstruir o que Jesus estava falando. Ele disse: como pode um homem velho, um homem já idoso, voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Como pode? Ele quis ali, irmãos, desconstruir o argumento de Jesus, sendo ele um homem inteligente, mas não sabia ele que estava ali diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Ele não sabia. Quando Jesus estava conversando com Pedro e com Natanael, Jesus ele vai perguntar para Pedro: Pedro, quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Jesus, eles dizem que o Senhor é Elias. Eles dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é um profeta. E tu, Pedro, tu dizes que eu sou? Fez a pergunta: que tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então Pedro respondeu no Espírito. Aqui o personagem Nicodemo está respondendo na carne. E ele disse: posso eu voltar, nascer de novo no ventre? E a isto Jesus vai responder para Nicodemos, o nosso personagem desta noite. Jesus vai fazer aqui uma réplica. Jesus já havia afirmado que quem não nascesse de novo não entraria no reino dos céus e não veria ao Senhor Deus. Mas Jesus vai continuar a sua explicação, e Jesus vai dizer: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, que afirmação terrível, irmãos, para nós nesta noite. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, quantos crentes não
para os amados. Há um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Moody, do pastor Moody, tá? E esse instituto fez, amado cantor Diácono José Lopes, esse instituto fez uma pesquisa, e nessa pesquisa o resultado foi um desastre. O instituto constatou que 95% dos crentes que aceitaram a Jesus, que desceram as águas, não permaneceram na fé. Apostataram na fé 95% dos chamados crentes, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque esses crentes modernos, esses crentes gospels, eles não estão nascendo da água, eles não estão nascendo do Espírito. Por isso é o resultado dentro das congregações. Por isso o resultado dentro das congregações: crentes fracos, crentes frios, crentes que fizeram o que Jesus mandasse em João da ilha de Pátimos escrever. João, escreva uma carta dentre as 7 cartas, dentre as 7 igrejas. Escreva uma carta para a igreja de Sardes. Escreva, João. E João, de forma obediente, escreveu, e Jesus disse: diga a eles que eles têm nome de que vivem, eles têm nome, eles têm aparência de crentes, mas estão mortos. Irmãos, isso é o retrato da igreja brasileira, é o retrato da igreja de Caxias, é o retrato da igreja do Maranhão, e é o retrato da igreja do mundo. Irmãos, a Europa hoje é um continente pós-cristão, irmão Jason. É um continente pós-cristão, aonde havia igrejas para adorar a Deus. Hoje são mesquitas para adorar a um Deus minúsculo, chamado Alá. As igrejas fecharam na Europa, as igrejas fecharam na Inglaterra, na Holanda e na França, e hoje prospera lá o islamismo, e o islamismo está tomando conta do mundo. Já são mais de 3 milhões, pastor Antônio, de muçulmanos espalhados pela face da terra, e os crentes estão apostatando, irmão. Os crentes não estão descendo as águas, e não estão sendo selados pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo traz para você nesta noite esta afirmação: nós precisamos nascer de novo, nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento. E o novo nascimento, irmãos, ele é confirmado e selado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o que sela, é o que chancela a nossa salvação, a nossa redenção. Por isso Jesus vai dizer para Nicodemos e para nós nesta noite: se vocês não nascerem da água, se vocês não nascerem do Espírito, não entrarão no reino. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos como nosso Salvador, nós lançamos sobre Jesus todos os nossos pecados. E essa doutrina, irmãos, tem nome: é a doutrina da imputação. A imputação dos nossos pecados nós lançamos na cruz em Jesus, e nós imputamos todas as nossas culpas, todos os nossos pecados na pessoa de Jesus na cruz. Mas quando nós lançamos os nossos pecados em Jesus, é preciso um outro fato. Um outro fato precisa acontecer, pastores e irmãos: é que algo terá de vir de Jesus para nós. Algo precisa vir de Jesus para nós. E esse algo que Jesus manda para nós, nós lançamos o pecado em Jesus, mas é preciso que a justiça de Jesus ela venha sobre nós. E depois dessa justiça, que chama-se doutrina da dupla imputação, é que nós, após isso, somos selados pelo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho uma preocupação gigantesca com os crentes. Eu tenho muita preocupação com os crentes
pelos quais ministramos a palavra, que muitos crentes só têm experiência da pública profissão de fé, só têm experiência do batismo e pararam no meio do caminho. Pararam no meio do caminho, jamais prosperaram. São crentes que não produzem, irmãos. São crentes, o Instituto Moody também constatou na mesma pesquisa, que 95% dos crentes nunca trouxeram uma alma para Jesus. Irmãos, será que esse número não nos estarrece? Será que esse número, minha amada irmã, será que esse número não nos preocupa? 95% dos crentes nunca trouxeram uma alma para Jesus. Não falo em 2, não falo em 3, nem 10, nem 20, eu falo uma. O Instituto disse que nenhum teve a experiência de trazer uma alma para Jesus. Irmãos, nós sabemos como crentes que a árvore que não tiver frutos será lançada no lugar, irmãos. No lugar que Jesus disse, é aquele lugar onde o fogo não se apaga, onde a ferida não sara e onde o verme não morre. O inferno, irmãos. Lá será o local dos crentes improdutivos que nunca levaram uma alma para Jesus. Irmãos, nós precisamos ser crentes produtivos, nós precisamos ter fruto. Jesus estava naquela estrada com discípulos e ao passar por uma figueira, o texto diz que Jesus teve fome, amado diácono José Lopes. Jesus teve fome e olhou para aquela figueira e constatou que aquela figueira, pastores, não possuía um fruto, não tinha um fruto sequer daquela figueira. E Jesus olhou, lamentou-se e amaldiçoou e condenou o destino daquela figueira. E diz o texto que quando ele voltou com os discípulos, aquela figueira estava seca, pronta para ser lançada no fogo, irmãos. Que será o destino de todos os crentes que não trouxeram uma alma para Jesus. Irmãos, nós precisamos ser crentes como aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ao reconhecer que realmente quem falava com ela era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, ela reconhecendo e aceitando que era o Filho de Deus, ela deixou o cântaro que foi buscado no poço de Jacó e saiu correndo para a cidade, para Samaria, para anunciar, para proclamar aquele ao qual ela conheceu. Irmãos, será que nós temos proclamado a Jesus? Será que nós temos falado de Jesus? Ou nós somos daquele grupo dos 95% que nunca trouxeram e nunca trarão uma alma para Jesus? Irmãos, as igrejas estão com seus bancos esperando esses novos crentes. Nós precisamos, irmãos, pregar essa palavra nesse bairro, irmão, no campo de Belém. Nós precisamos pregar essa palavra nos bairros mais longínquos, aonde não tem nem sequer uma congregação da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Nós precisamos, irmãos, estar sedentos, famintos em buscar estas almas, irmãos. Nós não podemos naquele dia sermos achados com as mãos sujas de sangue. Irmão, quer dizer que as mãos daqueles que não trabalharam no reino, que não anunciaram que o ímpio ia morrer, se ele não se arrependesse, quer dizer que o sangue deles será demandado por Deus naquele dia, diante do trono branco, será demandado o sangue daquelas almas que nós não pregamos a palavra, que nós não levamos uma palavra fora do nosso lado, nunca foi evangelizado, faz a faculdade junto conosco, nunca foi evangelizado, é da nossa família, nosso sangue, nunca evangelizamos. Irmãos, nós estamos devedores, por isso que eu entendo nesse momento, porque o Espírito Santo mudou a pregação. Eu ia pregar sobre Davi, eu ia pregar sobre o pecado de Davi, eu iria pregar que o pecado de Davi alcançou Davi, mas o Espírito Santo deu uma ordem, mude que não é essa palavra que eu quero. Glória a Jesus, e glória ao Espírito Santo. Então eu estou entendendo agora por que o Espírito Santo
está ouvindo. Essa pregação deveria constantemente ser pregada nos púlpitos das igrejas, para que nós possamos acordar do que a palavra vai dizer, o sono da alma, aquele sono que o crente está vivendo, irmãos. Nós crentes estamos dormindo, irmãos. O nosso vizinho está indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada, irmãos. Não podemos, não pregamos. Lembremos-nos daquela passagem de Filipe e o eunuco. Os pensantes disse: entra no carro, entra, Filipe. E Filipe, ao entrar no carro, constatou que havia um homem muito importante dentro daquele carro e que precisava ouvir a palavra. E aquele homem estava lendo o escrito do profeta Isaías. E ali Filipe, o diácono Filipe pergunta: tu entendes o que tu lês? Tu entendes o que tu lês? E ele fez a pergunta que tem que incomodar nossas almas. Qual é a pergunta que aquele homem eunuco, que era ministro da rainha, uma das mais importantes daquele tempo, a rainha Candace, o que é que aquele homem, nossos vizinhos estão perguntando, os nossos amigos de faculdade, nossos amigos de emprego estão perguntando: como eu posso entender se não há quem me explique? Como eu posso entender a palavra se não há quem pregue? Paulo vai dizer no capítulo 10 aos Romanos: como crerão se não há quem pregue? Como se converterão, irmãos, se a irmã não prega? Irmãos, nós estamos omissos, irmãos. Nós estamos negligenciando esta palavra, irmãos. Por isso que o Espírito Santo está incomodando cada alma desta noite. A palavra é para incomodar. A palavra não é para nos elogiar, é para nos confrontar. Quando Paulo escreve a Timóteo, disse: Timóteo, prega, insta, redargue, prega a palavra tem que ser pregada. Nós temos que deixar de ser tímidos, crentes tímidos. E há uma categoria, irmão Jesus, de crentes muito frequente nos tempos atuais: os agentes secretos. São os crentes mais comuns nos tempos atuais, porque nós vivemos o tempo dos gospels. Os crentes estão em extinção, é uma espécie de extinção. Os crentes agora estão sendo substituídos pelos gospel. Irmão, quando vocês ouvirem essa palavra gospel, corram. Quando vocês ouvirem que é um culto gospel, que é um irmão que louva gospel, que ele prega gospel, irmãos estão até apagando a luz das igrejas para atrair pessoas. A que ponto chegou que não é mais a palavra, que é a isca para trazer o perdido. Agora são igrejas. Quando eu vou deixar o irmão Jason, eu passo no canto e está lá uma igreja toda escura, só tem uma luz assim azul de trás da cruz. Aqueles irmãos dizem que é para atrair os jovens. Eu sou do tempo que atraiu o jovem, o idoso, o jovem, o adulto. A palavra, né? É a palavra. Quem tem que atrair o ímpio, o perdido, é a palavra. Não é artifício, não é música, não é louvor moderno, não é dança, irmãos. O atrativo é a palavra. Jesus pregou a palavra, que é Ele próprio, porque Ele é o Verbo. Então nós temos, irmãos, que a partir de hoje nós precisamos receber esta palavra. Nós precisamos receber essa exortação da parte do Espírito Santo. Porque Jesus vai dizer: se tu não nascer de novo, Nicodemos, tu não verás o reino de Deus. Tu não entrarás, irmão. A vida de Jesus está chegando. Tá, pode ser hoje. Eu espero todo dia Jesus para o dia. Todo dia eu olho para o céu para ver se eu vejo uma movimentação de anjos poderosos acompanhando o Rei dos Reis. Crente tem que estar esperando Jesus todos os dias, porque pode ser hoje. Irmãos, todas as profecias já foram cumpridas. Não falta nenhuma profecia para a volta de Jesus, para Ele vir até as nuvens e arrebatar um povo santo, um povo separado, um povo que a Bíblia diz que é nação santa, é propriedade exclusiva de Deus. Esse povo que Jesus veio buscar.
para que nós não sejamos encontrados em falta. A palavra vai perguntar, irmão, já estou quase encerrando. A palavra vai perguntar: se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Será que se o Filho do Homem vier hoje, vai achar algum crente? Quando Deus mandou o dilúvio, só encontrou um crente, irmão. Em toda a face da terra só havia um homem que estava em oração, que estava na brecha. Então, irmãos, cuidado, porque a tragédia pode ser gigantesca. Irmãos, e aqui Jesus vai encerrar, e ele diz o seguinte, o versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, a obra é do Espírito, a obra é do Espírito. É Ele que vai chancelar, ou já chancelou a nossa salvação. É o Espírito Santo. Não esquecemos de Deus. Nós oramos ao Pai, ao Filho, e nos esquecemos do Espírito Santo. Irmão, que habita conosco é o Espírito Santo. Jesus foi e mandou o Espírito Santo. E ele é tão Deus quanto o Pai. Ele é tão Deus quanto o Espírito Santo. Tanto que se o irmão ou a irmã quiser iniciar a oração falando com o Espírito Santo, você não está praticando nenhuma heresia, nenhuma blasfêmia, porque o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. Aleluia. E ele é tão Deus quanto Jesus, e ele precisa ser adorado. Aleluia. Olha o que a palavra diz: não entristeçam o Espírito Santo. Jesus disse que todo pecado contra o Pai, contra ele, Jesus, tem perdão, mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, irmãos. Isso é muito grave, isso é muito importante e muito sério para nós. Então aqui Jesus está ratificando que o Espírito Santo, nós não sabemos de onde ele veio, é como vento, até porque um dos termos que se usa para mostrar o Espírito Santo é o vento. Ele disse: o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem. O Espírito Santo, e é o Espírito Santo, irmãos, que está presente no nosso meio nesta noite, desde quando ele nos deu essa palavra, irmãos. E o Espírito Santo está conosco, ele que habita conosco, é ele que nos aperfeiçoa, porque não temos capacidade nem sequer de nos aperfeiçoar. Por mais que nos esforcemos, irmãos, nós não estamos agradando ao Senhor. E a palavra vai dizer que é preciso que ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar, nós não sabemos nem pedir ao Pai. Achamos que as vãs repetições, tem pessoa que pede 100 vezes a mesma coisa. A palavra diz: não useis quando orardes, não usei de vãs repetições, que sejam poucas as tuas palavras na casa do Senhor. Poucas. Há pessoas, eu vejo irmãs na internet que passam 2 horas repetindo a mesma coisa. Será que o Pai está recebendo estas orações? Porque a Escritura diz: não useis de vãs repetições. Irmão, que essa palavra desta noite, irmão, uma palavra de doutrina, mas principalmente, irmãos, uma palavra de admoestação, que certamente o Espírito Santo encarregou, ele projetou este dia, esta noite, para que nós aprendêssemos a respeito da doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, para a partir deste conhecimento sermos crentes mais fiéis, crentes mais empenhados na obra. Precisamos trabalhar, irmão. A palavra vai dizer: orai ao Senhor da seara, para que ele mande mais trabalhadores. Se a palavra diz isso, irmãos, é porque os trabalhadores são poucos e cada dia fica mais escasso ainda. Oremos para que o Espírito Santo nos capacite. Oremos para o Senhor da seara, para que ele mande mais trabalhadores. Irmãos, eu agradeço a Deus o Pai neste momento, irmãos. Eu agradeço a Deus Jesus. E eu agradeço a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade que ele nos
nos dado esta noite. E eu agradeço de uma forma muito especial ao pastor Antônio, e através dele eu agradeço aos demais pastores, ao presbítero e a todos os irmãos que trabalham nessa seara, para que nós sejamos realmente soldados, conforme Ezequiel 37, soldados desse exército. O soldado precisa estar preparado. O soldado tem que conhecer a arma, tem que conhecer a palavra. Glória a Deus, para não pecarmos contra Deus. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 8, disse: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.